Boa noite a todos, que Jesus esteja conosco, que a espiritualidade amiga possa ir gradativamente enquanto nós estamos aqui, provendo a cada um do que seja necessário para que possamos restabelecer nosso equilíbrio físico, espiritual, psicoemocional. Porque nessas reuniões, enquanto nós estamos aqui, vibrando, pensando, refletindo e sentindo o Evangelho de Jesus, nós estamos mais propícios a receber da espiritualidade amiga as energias necessárias para irmos gradativamente nos restaurando, né? Porque às vezes a gente está assim meio caidinho, meio desequilibrado, e esses momentos são os momentos que nós somos energizados. Daí a importância de estarmos reunidos em nome do Cristo e hoje para falarmos em gratidão e já começarmos a refletir e pensarmos se hoje nós já agradecemos por alguma coisa nas nossas vidas. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, palavra difícil, né? Capítulo 5, versículo 18 diz assim: em tudo dai graças. E aí parece que o apóstolo está refletindo conosco que o conceito de gratidão vai para além daquilo que normalmente nós convencionamos, que é aquele muito obrigada, né? Aquele gesto social, às vezes por um benefício recebido, né? Nas nossas convenções sociais. Aí a gente diz assim, muito obrigada, você é muito gentil. Mas parece que quando o apóstolo nos diz, em tudo dai graças, nós precisamos refletir se talvez o conceito de gratidão não seja algo mais amplo, algo mais profundo. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, nos diz que a gratidão, em verdade, ela é um estado de consciência. É uma postura íntima que nós temos diante da vida. Para além de tudo, ser grato é compreender sinceramente que nós não estamos sozinhos. Nada acontece por acaso. E tudo que ocorre, sejam experiências agradáveis ou experiências desafiadoras, tudo tem o propósito de nos elevar, de nos educar, de nos proporcionar o crescimento. E aí nós precisamos pensar, né? Será que nós estamos sozinhos? Mas nós não estamos, porque nós precisamos recordar a Jesus, o nosso Mestre, a quem chamou Deus Pai. E a quem disse que esse Pai era misericordioso, estava disposto a nos perdoar de novo e de novo, que estava disposto a cuidar de nós até o último de nós, que nenhuma das suas ovelhas se perderiam. Aquele Pai que ele disse que não era mais ele, mas era o Pai que falava por intermédio dele. Então todo o amor que ele trouxe, toda a misericórdia que ele nos ensinou, era nada mais do que ele trazendo para nós a lei divina, a lei do amor, materializando entre nós o amor divino, o amparo divino, a providência divina que nos cerca todos os dias daquilo que nos é necessário para, estando aqui, possamos cumprir os compromissos assumidos na espiritualidade, compromissos por intermédio dos quais poderemos nos retificar, poderemos resgatar os nossos débitos, poderemos aprender novas lições, poderemos caminhar na senda evolutiva que é própria de cada um de nós. Por isso, talvez nós precisemos entender que nós estamos inseridos numa rede de interdependência. Nenhum de nós sobrevive só, cresce só, aprende só, se fortalece só. E nessa rede de interdependência nós estamos sustentados no amparo de Deus, no esforço alheio
e na providência divina que vai renovando para nós a cada dia a possibilidade de fazermos diferente, de fazermos melhor, de nos autoconduzirmos na senda evolutiva, porque nós temos esse papel, porque essa rede de interdependência também depende de nós, né? Não pode prescindir da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso trabalho. E às vezes, principalmente no esforço alheio, nós às vezes não compreendemos muito bem como nós somos favorecidos. Eu fico sempre pensando, às vezes a gente diz assim, mas as pessoas estão sendo remuneradas, não fazem mais do que a sua obrigação. Mas não é assim, não é? Para nossa cidade estar limpa outro dia, eu me recordo, não sei se vocês se recordam, que o SLU parou um dia para reivindicar. E aí a gente sai às ruas e as nossas ruas estão sujas e a gente leva um susto. Mas isso é maravilhoso porque aí nos desperta para que nós possamos valorizar o esforço daqueles nossos irmãos que todos os dias se levantam e tornam essa cidade mais limpa, mais agradável, mais salubre, para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. E às vezes a gente não se dá conta disso, de que alguém está trabalhando para que nós tenhamos mais conforto. Nós chegamos a um ponto em que, infelizmente, os educadores, os professores têm sido alvos de críticas acerbas. E eu fico imaginando, mas será que a gente não pensa que se não fossem os educadores nós não estaríamos aqui? Gente, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a interpretar, é você descobrir mundos novos, é você poder se redimensionar. A participação deles, do momento em que nós estamos, hoje em dia já do maternal, até nós irmos para a universidade, do pós-universidade, para aqueles que foram, ou o ensino fundamental, não importa. É o esforço de alguém querendo nos acompanhar, nos apoiando, nos ensinando, dividindo conosco o seu conhecimento. E nós, às vezes, desprezamos esse esforço que a pessoa tem para nos auxiliar a sermos não apenas pessoas letradas, mas pessoas melhores, compartilhando conosco bons momentos. E assim são todos em torno de nós, no seu esforço, de alguma forma, colaborando para que nós sejamos material, ou emocionalmente, ou espiritualmente, pessoas sempre apoiadas, mais fortalecidas. E nós precisamos entender isso, compreender isso, né? E quando nós temos essa percepção um pouco mais ampla, né, de que nós não conseguimos nada sozinhos, nós passamos a ser mais gratos, né? Gratos a todas as pessoas e a todas as situações. E aí Joana então vai nos advertir, então, o ser humano grato é aquele que está mais amadurecido emocionalmente, mais amadurecido espiritualmente. E passa então a perceber uma coisa que às vezes a gente demora muito tempo. Nós não somos o centro absoluto de todas as situações. O mundo não se resume em nós. Nós não somos o centro do mundo. O mundo não existe para orbitar em torno de nós e nos favorecer. Nós somos parte deste mundo. E as nossas vivências, algumas vezes, obviamente, muito mais pessoais nossas, mas não por isso deixa de ter outras pessoas, outras situações envolvidas conosco. E quando nós percebemos isso, né, eu não sou a pessoa mais importante do mundo, eu não estou no meio de todas, né, não sou o centro absoluto de todas as vivências, eu começo a ser mais grato e a pedir menos satisfações da vida. E passo a entender que, na verdade, o que eu preciso é compreender a vida como uma renovação de possibilidades educativas para mim. Porque nós somos assim, enquanto está tudo bem, a gente está ok, não é assim?
Tá tudo bem, a família tá bem, tá equilibrada, eu tô trabalhando, eu tô com saúde, então eu sou muito grato. Mas me faltam algumas coisas e eu começo a questionar a vida. Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu vou na casa espírita 3 vezes por semana, eu trabalho, eu cumpro os meus compromissos, eu sou um bom filho, eu sou uma boa... Nessa hora nós somos sempre maravilhosos, né? Nenhum de nós tem defeitos. E a gente começa a questionar a vida e a cobrar da vida satisfações. Mas a vida não nos deve satisfações. Nós estamos aqui porque aqui é o nosso educandário. Nós estamos aqui reunidos porque aqui é a nossa oficina de trabalho. Então nós estamos aqui, nós sim, para darmos satisfações a Deus sobre o nosso comportamento, para retificarmos comportamentos equivocados e hoje fazer melhor do que ontem. Então a vida não nos deve satisfações. Então, quando eu aprendo a ser grato, eu começo a entender isto. E começo, então, a ressignificar os acontecimentos da minha vida. Não, né? Isso aqui não é uma coisa negativa. Isso aqui é, para mim, uma oportunidade de eu trabalhar, uma oportunidade de eu me trabalhar, uma oportunidade de eu aprender. Eu estou, né, ainda cultivando em mim determinados vícios, determinadas características negativas que eu preciso vencer. Então, a vida, segundo aquilo que me é necessário, vai começar a me proporcionar experiências para que nessas experiências, mesmo que elas nos pareçam adversas, eu possa melhorar esses meus vícios, eu possa trabalhar esses meus vícios. Nós falamos do dinheiro. Eu tenho muito. De repente me falta, eu perco tudo, eu fico, mas por quê? Por quê? Talvez seja aquele momento de eu refletir, mas o que eu estava fazendo? Será que eu não estava apenas alimentando o meu egoísmo quando eu muito tinha? Será que eu não estava usando tudo o que eu tinha, todos os meus recursos materiais, só para mim e para as pessoas mais próximas? E para satisfazer as minhas vaidades, os meus sentimentos, né, mais egoístas? Porque se foi isso e ele me faltou, aquela oportunidade é para eu refletir e eu corrigir em mim este vício. Vício este, inclusive, que está atrasando o meu processo evolutivo. Porque nós vamos vivendo de novo e de novo e de novo, da mesma forma, caindo nos mesmos lugares, tropeçando por causa dos mesmos vícios, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha preguiça. E aí tem hora que a providência divina vem e diz, opa, é hora de você refletir. Então ele vai nos dar experiências para que nós possamos refletir e vencer exatamente essas nossas dificuldades íntimas, exatamente esses nossos vícios. Por isso é que quando nós compreendemos isso da vida e paramos de pedir satisfação e compreendemos a vida como essa oportunidade de aprendizado, a nossa gratidão, ela não vai se manifestar apenas quando as coisas dão certo na nossa vida. Mas, sobretudo, essa gratidão vai se manifestar mesmo nos momentos em que eu não consigo entender o que está acontecendo. Mesmo nos momentos de adversidade. Porque eu ampliei o meu olhar. Porque eu passei a compreender a vida de uma forma diferente. Então eu vou manifestando a minha gratidão em todos os momentos da minha existência. Daí por isso que a gente volta lá atrás. Ser grato é, sobretudo, compreender que todas as experiências, agradáveis ou desafiadoras, são propostas de Deus para nós, para o nosso crescimento, para a nossa educação, para o nosso melhoramento. Mas é claro que nós dizermos, né, que compreendemos as circunstâncias da vida e aceitamos a vida como ela é, né, um jargão popular que a gente tem, não significa que nós vamos negar a dor. Nem tampouco que nós vamos romantizar o sofrimento. Claro que não, gente. A dor está aí. Faz parte desse momento evolutivo no qual nós estamos. Nós vamos ter dores, nós vamos ter perdas,
vamos ficar tristes, vamos nos sentir fragilizados, vamos sim, muitas vezes, comprometer o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio espiritual, porque vamos sentir dores acêrbas. Tá tudo bem. É este o nosso momento ainda. Só que quando nós somos gratos, nós aprendemos a lidar melhor com esses processos dolorosos. Porque nós passamos a aceitar. Nós dizemos, está doendo, mas eu sei que existe um propósito nisso. Eu sei que eu não estou sendo castigado. E eu sei que é passageiro. Porque todo processo educacional, para nós, essas adversidades, as dificuldades, elas são passageiras. E até nós aprendermos. Depois que nós aprendemos, nós passamos a novas lições. E à medida em que nós vamos evoluindo, vamos nos tornando pessoas melhores, obviamente que esse nível de dificuldade ele vai diminuindo por dois motivos. Primeiro, porque nós não precisamos mais de adversidades muito graves para aprendermos, porque já somos mais conscientes das leis divinas. E segundo, porque passamos a ver essas dificuldades com mais leveza, com mais tranquilidade. Por quê? Porque estamos mais fortalecidos emocionalmente, mais crescidos moralmente. E também, quando nós dizemos para aceitarmos a vida como ela é e sermos gratos a Deus por tudo que nos ocorre, não significa dizer ficarmos passivos diante da vida. Tudo que nos acontece vai exigir de nós vontade, trabalho e esforço. Então, quando nós nos vemos, diante das situações da vida e elas exigem de nós uma solução, porque a vida está sempre nos convidando. O que você tem para solucionar isto que você está vivendo? A vida é sempre isso, gente. Sempre que nós chegamos num determinado momento que acontece uma situação, a vida está nos perguntando o que você vai fazer agora diante desta situação. E aí nós precisamos ter vontade, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar. Às vezes o esforço vai ser material. Nós precisamos encontrar saídas para sair de uma adversidade material, de uma doença do corpo físico, seja de que aspecto material for. Às vezes essa adversidade ela é emocional, às vezes ela é espiritual, mas sempre vai nos levar, sempre, a empregar o nosso esforço, as nossas energias para sair daquela situação, para melhorarmos a situação, para resolvermos a problemática na qual estamos. Então nós nunca podemos ter diante da vida uma situação de passividade, de inércia, de não fazer nada, só não, meu Deus, eu aceito, tá tudo bem, eu sei que é assim, eu sei que é assim, eu aceito essa situação, aceito esse desequilíbrio momentâneo, mas eu estou aqui e preciso fazer a minha parte. Então, o que eu posso fazer? Essa é a nossa postura. E aí nós vamos aprendendo a agradecer não só pelas coisas quando elas dão certo, mas vamos agradecendo também pelas dificuldades da vida. Quando nós pensamos, vamos ampliando esse nosso conceito de gratidão, nós vamos percebendo então que não é negador, não é ser passivo, é ter lucidez espiritual para ver a vida, compreender a vida e passar a agir de acordo com essa compreensão. E a doutrina espírita nos auxilia demais, porque ela vem jogar luzes no Evangelho de Jesus e nos dizer de forma muito clara o que nós estamos fazendo aqui, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, por que nós precisamos estar juntos, Por que a gente precisa trabalhar, por que a gente precisa estar na vida material? A doutrina espírita vem nos dizer tudo isso. Vem nos dizer que este aqui é o momento mais importante da trajetória do ser humano para aprender, para se trabalhar, para fazer a sua reforma íntima. Nós somos colocados aqui com todas as situações, com todas as relações pessoais que são importantes para que nós possamos progredir,
para que nós possamos solucionar os nossos problemas íntimos, para que nós possamos solucionar os nossos problemas de vínculos, de desafetos, ao mesmo tempo em que nós vamos reforçando as nossas afeições. Então, estar aqui tem esse propósito. A doutrina espírita nos ensina sobre tudo isso, né? Então, ela é extremamente importante para nós. E aí, percebam vocês que quando nós vamos aprendendo a ser grato, aprendendo em tudo dar graça, a gratidão, ela deixa de ser para nós aquele gesto social por um favor evidente que nós tivemos, por uma coisa assim que nos fizeram. E ela passa a ser o quê para nós? Um instrumento ativo de evolução espiritual. Por quê? Porque a partir da gratidão, quando eu sou grato, eu começo a interpretar de forma diferente os acontecimentos da minha vida. Quando eu me entrego e desenvolvo em mim essa virtude extraordinária da gratidão, eu vou me libertando da revolta, do egoísmo, daquele sentimento de injustiça que muitas vezes nos aprisiona numa situação de pessimismo, de desesperança, de falta de fé. Então, meu olhar ampliado, essa minha postura íntima diante da vida, de me reconhecer filho de Deus e, portanto, alguém que está recebendo na verdade, né, as bênçãos divinas, isso me fortalece e me ajuda no meu processo de desenvolvimento emocional e desenvolvimento espiritual. Porque nós temos uma tendência à revolta, ao desequilíbrio, a nos acharmos injustiçados pelas pessoas, pela vida, pelo mundo. Mas quando nós conseguimos manifestar a nossa gratidão e reconhecer em Deus o nosso Pai amoroso, isso gradativamente vai se esvaindo. E nós vamos nos tornando pessoas mais leves, mais tranquilas, mais fortalecidas, mais aptas a nos relacionarmos e vencermos as dificuldades que a vida nos apresenta. Mas se nós ampliamos esse nosso conceito de gratidão, reconhecemos que é um estado de consciência, uma postura íntima diante da vida, talvez seja o momento de nós nos perguntarmos então: o que eu tenho feito para ampliar o meu olhar e reconhecer que bênçãos se manifestam, mesmo quando elas vêm fantasiadas de desafios? O quanto eu tenho me esforçado para reconhecer que à minha volta só há bênçãos, mesmo que pareçam ser desafios. E aí nós precisamos pensar, eu escolhi 4 blocos para nós pensarmos. O primeiro dele, sobre os benefícios evidentes que nós recebemos e que às vezes nós não compreendemos que são bênçãos na nossa vida. A primeira aqui nós já nos reportamos a ela, que é a possibilidade da encarnação, das sucessivas reencarnações, na verdade. Porque a doutrina espírita nos diz que a encarnação é provavelmente o maior atestado do amor divino para as criaturas. Porque uma vez que nós encarnamos, nós podemos retificar os nossos erros, nós podemos nos reajustar com a lei divina, nós podemos aprender novas lições, nós podemos construir um futuro diferente. Um futuro, aliás, que é um futuro para a perfeição a que Jesus se referiu. E observem vocês a grandeza divina nos dando a oportunidade de tempos em tempos aqui estarmos para que se cumpra em nós uma das suas leis, que é um dogma da doutrina espírita, aliás, que é a lei do progresso. Porque o progresso, a despeito até da nossa vontade, ele vai se realizar.
E quando nós empregamos a nossa vontade, o nosso esforço, o nosso trabalho, ele se realiza, inclusive, mais rapidamente para nós. Seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual. E estar aqui é, acima de tudo, estarmos trabalhando para o nosso progresso espiritual. Mas não é só a encarnação, mas é a encarnação com tudo que vem junto. E a primeira coisa que vem junto com esta encarnação, que surge para nós como essa prova do amor divino, são os nossos laços familiares e os nossos amigos. Será que nós estamos sabendo verdadeiramente dar o valor que tem os nossos laços familiares? Laços familiares que, é claro, gente, não são só com as pessoas que nós amamos, não são só com a nossa família espiritual. Nossos lares com os nossos adversários de ontem, com os nossos comparsas de crimes de ontem. Sim, com todos eles envolvidos dentro do mesmo lar. Pais, mães, filhos, nós amando a muitos deles e muitas vezes com sentimentos de rejeição e de dificuldade de desenvolver sentimentos por outros tantos familiares nossos. Mas a nos lembrar que a doutrina espírita também nos ensina que a família é o primeiro núcleo de aprendizado, o primeiro núcleo em que nós vamos nos reabilitar diante de Deus. Com a nossa família, nós aprendemos não apenas a amar, mas nós temos que aprender a renunciar. Nós temos que aprender a sermos humildes e suportarmos as dificuldades que nós vivenciamos em família. Porque nós precisamos aprender a cuidar das pessoas que estão mais próximas de nós, a amar as pessoas que estão mais próximas de nós, a sermos indulgentes e benevolentes com aqueles que caminham intimamente conosco, para que, como Cristo, para a posteridade, possamos amar a todas as pessoas e reconhecer em todos os nossos irmãos em humanidade. Então, primeiro Deus nos dá o nosso pequeno laboratório familiar, para que nós aprendamos, para que nós, em pequenas escalas, nos sacrifiquemos por amor. Se não for por amor, porque podemos não amar os nossos familiares, mas pelo menos pelo sentimento do dever, que também é uma virtude extraordinária da qual nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso dever cumprido diante da sociedade, diante da família, diante de Deus, é uma virtude extraordinária. Então, a nossa família é para que nós possamos aprender e nós tenhamos a oportunidade de melhorarmos aqueles laços difíceis que nós fomos construindo encarnação após encarnação. E que hoje surgem defrontados para nós, como pais, como filhos, como irmãos, como primos, mas que também são para nós o nosso sustento. É lógico que tem as suas raras exceções. E nós sabemos que há muitas famílias disfuncionais porque não conseguem enxergar o milagre divino nos laços familiares. No entanto, quando tudo fica mais difícil, quem vai nos estender a mão, quem vai nos abraçar, quem vai nos socorrer, não raras vezes, são os nossos familiares. Então nós precisamos abençoar e sermos gratos todos os dias a Deus. Abençoarmos os nossos lares e nos esforçarmos para tornar verdadeiramente esse lar não apenas um conjunto de espíritos que precisam estar se relacionando, mas filhos de Deus, irmãos em Deus, que têm o propósito comum de não apenas se reabilitarem diante da lei divina, mas de se melhorarem, de progredirem juntos. E para isso nós precisamos nos auxiliar uns aos outros. O trabalho
é outra bênção que às vezes a gente não dá o devido valor. E eu estou falando do trabalho material para começar, porque às vezes nós não gostamos do nosso trabalho. Nós não achamos que o nosso trabalho nos remunera suficientemente. Mas não importa qual seja o nosso trabalho, ou qual a satisfação pessoal que o nosso trabalho nos traz, ou quais são os valores materiais que ele nos dá. Ele nos dignifica, porque ele nos ocupa utilmente. Ele traz o pão para a nossa casa. Ele nos dá o abrigo, humilde ou potentoso, não importa. Mas é por intermédio do nosso trabalho que nós vamos aprendendo também a nos relacionar, aprendendo sobre termos responsabilidade. Nós colocamos o pão na nossa mesa, nós dignificamos a nossa existência. Então nós precisamos agradecer pela possibilidade de podermos trabalhar. Quantos dos nossos irmãos vivem entre nós que adorariam ter uma ocupação e não conseguem tê-la? E por isso passam muitas vezes privações, dificuldades, e aí necessitam do nosso apoio. E nós temos que estar prontos para apoiar materialmente, emocionalmente, espiritualmente, todos aqueles que estando ao nosso lado estejam numa situação de mais dificuldade do que nós. Então o trabalho é uma bênção divina. O que é trabalho? O Livro dos Espíritos nos responde: qualquer ocupação útil é trabalho. Portanto, toda ocupação útil que produz algo de útil, porque senão é perda de tempo, gente. E nós temos visto, infelizmente, muitos de nós perdendo tempo e usando a nossa saúde, a nossa voz, a nossa imagem, a nossa intelectualidade para produzir malefícios para a humanidade. Isso não é trabalho. Trabalho, diz a espiritualidade, nos ensina, é toda ocupação útil. Então, quando eu me coloco numa ocupação útil, para mim, para o próximo, para a sociedade, eu estou trabalhando, de forma remunerada ou não. E aí entra o trabalho, doação, né, que é muito importante também. E nós precisamos agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade de nós conseguirmos trabalhar, de conseguirmos prover as nossas necessidades, mesmo que sejam as mínimas necessidades. Até porque alguns de nós vêm para a abundância, outros de nós vêm para que tenhamos menos, cada um na sua experiência para aprender naquilo que lhe falta, em termos de aquisições, de virtudes, de fortaleza íntima. E para aqueles que têm menos, temos nós que temos mais, para estar lado a lado e poder auxiliá-los. Porque nós somos interdependentes, porque todos nós dependemos do apoio uns dos outros. Então o apoio não existe apenas para nos beneficiar. Nós precisamos aprender também que ser grato a Deus por tudo o que temos é dividir tudo o que temos com quem tem um pouco menos do que nós. Porque essa talvez seja a nossa o meio mais bonito, mais amoroso de retribuir o amor de Deus. É manifestarmos a nossa gratidão, auxiliando aos outros. Porque nós recebemos tanto da providência divina, que é necessário que nós também dividamos com os outros daquilo que recebemos. Mas também é um benefício evidente a saúde que nos é possível. Olhe bem que eu não estou falando de saúde. Eu estou falando da saúde que nos é possível. Porque uma réstia de saúde que nós tenhamos, nós temos que bater o joelho no chão e agradecer a Deus. E quando ela nos falta, precisamos também agradecer a Deus e tentar refletir: por que me falta a saúde? Né? O que eu tenho para aprender com isso? Qual é o convite divino para mim, neste momento em que me falta a saúde? Porque a gente diz, né, logo, quando você tem saúde, tudo é possível, né? A saúde falta, de fato, nós ficamos extremamente limitados na possibilidade das nossas realizações. Mas pensem vocês, eu não tenho saúde, mas eu continuo aqui, então eu posso pelo menos ser exemplo para alguém. Parece que é pedir demais, não é?
Mas não é não, nós precisamos estar no nosso esforço sincero de vencermos as nossas dificuldades. E elas vêm, as adversidades, os desafios, coloquemos assim, eles vêm de todas as ordens, de todos os lugares e em todos os momentos, nos solicitando boa vontade, otimismo, trabalho, esperança. Porque se nós formos pensar bem, gente, o Evangelho de Jesus é tudo isso. O Evangelho de Jesus é alegria. O Evangelho de Jesus é boa vontade, é trabalho constante, é amor, é sempre um chamado do Cristo para que nós andemos para frente, para que nós caminhemos para Ele. Isso é o Evangelho do Cristo. Então, com saúde, que nos seja possível, saibamos ser gratos, manifestemos, né, a nossa gratidão. Eu não sei se vocês viram, há pouco tempo, teve um rapaz, ele saiu nas redes sociais, ele descobriu um câncer de pâncreas, salvo engano, aos 49 anos. E ele resolveu dar uma festa, porque o médico disse para ele que é pouco tempo que ele tem, que resta para ele de estar em casa. E ele resolveu dar uma festa, porque ele falou, por que eu vou lamentar? Eu tenho que festejar, porque eu ainda estou vivo. Eu tenho que festejar, eu tenho que reunir meus amigos, eu tenho que vê-los. Isso também não é uma forma de agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, pelo tempo que o Senhor me deu. Né? Chegou a hora de voltar para casa. Porque vamos lembrar, nós não estamos em casa. Aqui é temporária. Nossa casa é a vida espiritual. Nós estamos aqui temporariamente e voltaremos várias vezes encarnados para nos prepararmos para termos uma vida plena no mundo espiritual. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Então ele está dizendo muito obrigada. Eu não sei se ele é religioso, se ele não é, qual religião, não sei. Eu só vi, já li rapidinho, eu falei, meu Deus, mas que coisa extraordinária. Né? Podemos festejar quando perdermos alguém. Não lamentemos o tempo que não teremos com ele, mas agradeçamos a Deus pelo tempo que ele nos permitiu compartilhar a vida com alguém que para nós é tão caro, que nós amamos tanto. E trabalhemos o suficiente, nos esforcemos o suficiente para ganhar a oportunidade de revê-lo, quando nós também precisarmos retornar à pátria espiritual, a convite divino. Porque o nosso tempo vai ter acabado por aqui, por enquanto. Porque aí nós precisamos relembrar a nossa família, muitas dos nossos familiares também são da nossa família espiritual. E essa família que nós amamos, com as quais nós desenvolvemos laços, em dado momento, quando merecermos e estivermos prontos, vamos nos encontrar na espiritualidade. Porque quem se ama não se perde. Nós não vamos perder ninguém que nós amamos. Se fizermos como precisamos fazer, cumprindo as nossas obrigações, amando tanto que precisamos amar, trabalhando tanto que precisamos trabalhar, nós vamos ganhar a oportunidade de nos reunirmos com aqueles que foram antes de nós e que nós tanto amamos e de que tanto sentimos saudades. Mas nós também precisamos agradecer não só pelos benefícios evidentes, mas por aquilo que não nos ocorreu. Será que nós já pensamos, quando olhamos para trás, quantas dores foram desviadas dos nossos caminhos? Quantas perdas foram retardadas, deixadas mais lá para frente? Quanto tempo a gente ganhou? E nós não podemos, gente, nos perder nas angústias da vida, porque senão nós não vamos vendo a beleza da providência divina agindo nas nossas vidas. Joana de Ângeles nos diz que quando nós temos essa gratidão pelos benefícios evidentes que nós recebemos, nós amadurecemos e equilibramos o nosso psiquismo, porque a gente tem capacidade de perceber as manifestações dessas bênçãos na nossa vida, e isso inclusive fortalece a nossa fé em Deus. E quando nós somos capazes de compreender e agradecer por todo o mal que não nos ocorreu, por todas as adversidades que foram sendo, tiradas do nosso caminho, por todas as vezes que nós podemos dizer, dos males o menor, graças a Deus que só aconteceu isso.
Quando nós conseguimos ser gratos com relação a tudo isso, nós ampliamos a nossa sensibilidade espiritual e passamos a ver esses pequenos favores divinos ocorrendo na nossa vida e que às vezes parecia para nós invisíveis. Mas também agradecendo pelas adversidades, né? A doutrina espírita nos ensina que a dor, gente, a dor não é um castigo, a dor é uma oportunidade, né? De resgate, de refazimento, de educação, de crescimento. Se eu consigo compreender o mecanismo da vida e que tudo que me acontece é o que eu preciso de necessário para o meu processo educativo, eu começo a tirar da dor o seu sentido destrutivo e começo a entender esta dor como um mecanismo que me auxilia a amadurecer emocional e espiritualmente. A dor deixa de ser um fantasma e passa a ser a nossa aliada. Quem já leu o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é de Leon Denis, salvo engano, é na terceira parte, ele vai falar das potências da alma. Obviamente ele vai falar do amor e ele vai falar da vontade, como as duas maiores potências da alma. Ou seja, as duas maiores virtudes, os dois maiores sentimentos que são capazes de nos auxiliar a transformar tudo que nós quisermos. Mas ele também traz a dor como uma das potências da alma. Porque ele diz, nesses momentos de adversidade, nesses momentos de dor, é quando mais está nos sendo solicitado força, coragem, fé em Deus, entendimento sobre a dinâmica da vida e, portanto, transformação de nós mesmos. Os momentos mais difíceis da nossa existência são os momentos mais preciosos para que nós possamos definitivamente virar uma chave, deixando de lado a revolta, o egoísmo e começando a ser gratos a Deus e compreendendo esses momentos como aquele momento que me suscita os meus maiores esforços de inteligência, meus maiores esforços emocionais, porque eu não posso sucumbir diante das adversidades. Eu preciso exatamente vencer aquele momento para dar um passo adiante e prosseguir mais célere no meu processo evolutivo. Esse é o convite divino. E aí nós vamos aprendendo. Nós temos 12 minutinhos. Eu quero aproveitar esses 12 minutos restantes para que nós possamos... Eu vou trazer um relato de André Luiz do livro. Trouxe até o livro para mostrar para vocês. É esse livro aqui, Ação e Reação. Capítulo 16, Débito Aliviado. Para que nós possamos ilustrar um pouco esse milagre da gratidão nas nossas existências. E por que nós precisamos mesmo ser gratos todos os dias. Nosso primeiro sentimento, a nossa primeira palavra quando abrimos os olhos e depositamos os pés no chão quando acordamos é obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Conta-nos a história de Adelino. André Luiz está lá na espiritualidade, numa colônia espiritual, aí chega uma senhorinha, por favor, Adelino é encarnado. E eles estão lá na colônia espiritual. Aí ela chega para o mentor espiritual, por favor, acode Adelino. Adelino está muito doente, aquela doença dele da pele, ele está queimando muito, está ficando muito vermelho e Adelino é muito querido. Aí o mentor espiritual diz, não, pode deixar que a gente vai acudir o Adelino. Daqui a pouco chega outro, um rapazinho, jovem, lá na espiritualidade, e fala para o mentor, por favor, acode Adelino. Adelino está passando por muitos problemas financeiros, mas ele é tão bom. Outro dia minha mãe estava sem remédio para os gêmeos, aí eu fui lá, intuí ele, Adelino, vai lá na minha mãe, Adelino, por favor, minha mãe não está bem. Ele ouviu a minha intuição, ele correu na minha mãe, o pouco que ele tinha, ele comprou o remédio para os gêmeos melhoraram. Aí o mentor espiritual, não, pode deixar que a gente está cuidando de Adelino, tudo vai ser provido para ele, do jeito necessário. E aí André Luiz fica curioso, né? Mas quem é esse Adelino? Quem é essa figura que chega né? Entra um, sai um, todo mundo pedindo, todo mundo... Aí ele falou, não, Adelino é um companheiro nosso que saiu aqui desta colônia espiritual que está encarnado. Aí eles foram conhecer, então, Adelino. Quando eles vão ver Adelino está exatamente numa casa espírita fazendo uma preleção.
E ficam todos muito consternados, porque era muito bonita, né? E André Luiz logo percebe que, de fato, ele estava diante de um obreiro do Cristo, muito cumpridor dos seus deveres, muito amoroso. E ele era um trabalhador extremamente querido na casa, ele assistia a todo mundo em todos os sentidos. Mas André Luiz também reparou que ele tinha umas manchas vermelhas pelo corpo, né? Bom, aí acabou tudo na casa espírita, acompanharam a Adelino até em casa. Chega a Adelino em casa, ele é recebido pela mãezinha idosa, de quem Adelino cuidava. Aí eles vão ao quarto e veem uma menininha de mais ou menos 9 anos dormindo com 2 menininhos bem menorzinhos. E aí eles ficam curiosos, mas ele é tão bom, por que essas dificuldades todas, por que essa, né? Aí o mentor espiritual vai matar a curiosidade de André Luiz. Então vamos lá, vamos contar a história de Adelino. Por que Adelino chega nessa situação? Ele padecia de um problema na pele que queima, igual fogo, doença do fogo que eles chamam, né? Antigamente eles chamavam. E quando ela se intensifica muito, vai dando umas manchas vermelhas, até criar bolhas, e se você avançar muito, você fica em carne viva. Então ele padecia dessa doença. Enfim, conta-nos então, Adelino na sua última encarnação. Adelino era filho de um senhor de escravo com uma escrava. O pai dele teve vários filhos, era daqueles senhores de engenho bem extremados, digamos assim. Não ficava com nenhum dos filhos. Só saber que as escravas estavam grávidas, ele, enfim, a história já nos conta como era. Mas Adelino não. Por Adelino ele se toma de amores. Faz dele o seu filho querido, seu filho amado, dá o nome dele a Adelino, educa Adelino. A herança será passada para Adelino. Ele morre de amores pelo filho. Até que ele se casa. Aí, em dado momento, o pai, já mais velho, com 40 e poucos anos, Adelino com 20 e pouco, vai à capital. Ele nunca tinha se casado. E se casa com uma menina bem jovem, mais ou menos de uns 20 anos. Quando ele traz a menina, o filho se toma de amores pela madrasta. E aí começa o nosso drama. Porque ela também se toma de amores pelo menino. E eles começam, então, a ter encontros furtivos e entrar naquele processo de adultério. E quando eles não suportam mais, o que Adelino faz naquela encarnação? Ele vai maquinar o assassinato do pai, com 2 capatazes da fazenda. Ele vai dar um sonífero para o pai e os 2 capatazes vão atear fogo no quarto do pai, simulando um acidente. E aquele pai desencarna queimado. Tal qual naquela época, ainda hoje, o que nós achamos. O pai, obviamente, desencarnado, no momento em que ele desencarna, que ele toma consciência de tudo que aconteceu, torna-se um perseguidor do filho. O filho começa, então, a desenvolver um sentimento de culpa muito grande. Não só pela influência do pai, mas porque ele amava o pai dele. É um daqueles momentos, gente, que André Luiz diz. André Luiz diz que nós precisamos de 2 minutos para perder uma encarnação inteira. Aquele nosso momento de irreflexão coloca para baixo tudo que nós construímos. Foi o que aconteceu com o nosso irmão. E aí ele, muito atormentado, vai viajar, vai para a Europa. Chega na Europa, gente, os nossos sentimentos, as nossas culpas, as nossas dores, aonde nós estivermos, elas vão conosco. E o quadro dele vai se agravando, dado o sentimento de culpa, dada a influência do pai e, obviamente, outros irmãos nossos que fecham o cerco no processo obsessivo muito grande, porque, afinal, ele tinha se tornado um parricida, né? Ele tinha matado o próprio pai. Ele acaba desencarnando numa situação muito grave, e, obviamente, desencarnado, vai continuar sofrendo as influências e as perseguições do mundo espiritual. A esposa dele retorna, mas também morre de uma forma muito triste, né? E aí nós vamos ver ele na colônia e reencarnando como Adelino. Aí ele reencarna doente, já na espiritualidade, por causa da consciência culpada. E aí quem lê o livro Céu e Inferno, de André Luiz, vai compreender, né? Os espíritos superiores nos explicam que o nosso inferno é a nossa consciência culpada. Então ele tinha uma consciência tão culpada, ele sentia tanto remorso, que ele vai produzir perispiritualmente nele aquela doença que hoje ele tem.
porque ele mata o pai queimado e ele começa então a sofrer aquelas queimaduras, aquela doença. E vai nascer com ela, vai trazer com ele, porque era uma forma de ele também se retificar perante a lei divina. Então nós vamos ver aquele homem nascendo, que vai se casar, vai ser abandonado pela esposa, porque não tinha naquela encarnação o direito a uma família, porque não soube amar, respeitar e dignificar a família que Deus lhe dera na encarnação anterior. A filhinha que está lá deitada de 9 anos é a esposa, que naquela época, gente, as mulheres eram muito mais inocentes. Então elas eram muito mais seduzidas e desviadas naquela época. Há muitos e muitos séculos atrás. E foi o que aconteceu com ela. Então vem como filhinha, para que ele possa cuidar, para que ele possa orientar. Os 2 petizes, como chama André Luiz, são os 2 capatazes, que foram os comparsas do crime com ele, que estavam sob a sua ascendência e foram desviados do caminho. Então vem como filhos para serem cuidados, amados, educados. E quem virá naquela madrugada? Quem será o último a chegar? Que será deixado na sua porta? Né? Ele é chamado, ele tem um sonho na espiritualidade, o mentor espiritual chama ele e diz, em sonho, Adelino, hoje é o dia que você tanto espera. Hoje chegará à tua porta o filho amado que você espera. Aí ele acorda, já em lágrimas, corre, meu filho, para receber o pai que havia reencarnado. E era o último vínculo familiar que ele precisava receber. E aí vocês olhem e imaginem, se nós vermos uma situação dessa, ele era privado de recursos materiais, vivia com a pele queimando em fogo, uma filha de um casamento em que foi abandonado, uma mãe para cuidar, 3 filhos, você olha e fala assim, mas meu Deus do céu, só acontece tristeza na vida dessa pessoa. Não! Tudo em a vida de Adelino eram bênçãos divinas, para que ele pudesse se retificar, para que ele pudesse se restaurar diante da lei divina, para que ele pudesse, naquele novo núcleo familiar, naquela nova caminhada, fazer diferente, aprender lições diferentes, construir para ele um futuro diferente, se livrar daquela culpa, daquela dor, daquele remorso que o consumia. Porque é assim que Deus faz conosco. Ele nos coloca onde nós precisamos estar, com quem nós precisamos estar, nas condições em que precisamos viver. Porque a providência divina nos dando bênçãos em nossas vidas, para que nós possamos caminhar para Ele, exatamente como Jesus nos prometeu que seríamos. Então, em tudo, dai graças, porque tudo é a providência divina, é o amor divino, é a justiça divina, é a misericórdia divina agindo nas nossas vidas. Muito obrigada pela atenção de vocês.